Meu Deus, que anime incrível. Galera, após o episódio 15 frenético, veio o episódio 16 e nos joga uma porrada de informações. É pai ali tentando matar os filhos, é o Shinpei agindo como um cara frio e calculista, é a Haine fazendo seu plano ali, tentando chamar o Shinpei para uma armadilha, mas ele não cai. E o grande momento desse episódio, que foi ali o finalzinho, nos mostrando de fato quem é o Shide, da onde ele surgiu. E é claro, a gente vai comentar tudo isso agora no TV Resenha Anime, então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e bora conferir, porque meu Deus do céu, esse anime tá incrível. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e vamos falar tudo o que rolou nesse episódio 16. Cara, teve tanta coisa pra gente comentar, tem tanta coisa, porque assim, depois do episódio 15 frenético, esse 16 veio pra acalmar as coisas e ao mesmo tempo pra deixar o negócio ainda mais tenso, né? Porque tivemos muitas revelações importantes. A revelação sobre o Shide, né, sobre também o funcionamento das sombras, como elas se multiplicam, se existem limitações, a gente viu que existem limitações. A gente viu também que os pais do Shinpei, na verdade, eles não morreram no acidente. No caso, eles serviram de alimentos ali pra Haine. Uma coisa bem terrível, tá? E uma revelação que com certeza causa impacto a qualquer pessoa. Mas eu venho falando aqui pra vocês há bastante tempo neste canal que o Shinpei é um cara diferente. Eu já falei, desde lá atrás, que o Shinpei é um cara frio e calculista. Em vários momentos do anime, o Shinpei vem demonstrando isso. E é claro, ele não é aquele frio calculista que, eu não ligo pra ninguém. Não é assim, tá? Não é nesse sentido. Eu falo um frio calculista que é ter a frieza numa situação complexa e ter a racionalidade de entender a situação, que às vezes não dá pra você ficar resmungando ou tentando dar, né, soco em ponta de faca. Como é no caso, por exemplo, da Ushio, né, em relação à destruição ali das sombras. É falado ali pro Shinpei, se ele destruir a Haine, ele vai acabar destruindo a Ushio. Então existe aquele momento emocional, o Shinpei ele pensa, opa, não quero isso. Só que minutos atrás, o Shinpei numa situação também complexa, né, porque ele tinha ali a chance de pegar o corpo de volta da Ushio, e ele não foi atrás da Ushio. Por quê? Porque ele sabia que era uma armadilha. Então a parte racional do Shinpei falou mais alto do que a emocional. O Shinpei queria ali pegar o corpo da Ushio de volta, né, mas ele viu que era uma armadilha. Não adianta agir ali com uma emoção extrema e simplesmente jogar tudo fora. Ele só tem mais um looping à disposição. Então ele não pode simplesmente arriscar à toa, né, por mero egoísmo, diríamos assim. E naquele momento ele fala ali pra Ushio, né, que eles precisam ter calma e sempre usar a cabeça nesses momentos, né, ter a frieza ali pra analisar a situação e saber que não dá pra avançar, que é momento pra recuar. É uma armadilha e ele não pode cair nessa armadilha. Então o Shinpei, a cada passo que ele dá, ele sempre pensa nas consequências. Quais as consequências disso, né? E aí ele vê se vale a pena ou não arriscar. Se ele arriscar e tiver algo em troca, como a gente teve ali atrás, né, naquele episódio que a Tokiko se revela, ali ele também tinha o risco de perder o Shio. Só que em compensação, ele ia dar um grande passo nessa batalha. Porque ao saber ali informações da Tokiko e chegar cara a cara com a Haine, ele descobre inúmeras coisas que estão ajudando ele, né, nesse ponto da batalha. Ou seja, ele usou ali a sua razão, ele usou a sua parte mais fria e calculista, né, arriscando inclusive perder o Shio, porque ele não sabia ao certo se ela poderia voltar no looping, mas ele se arriscou, porque ele sabia que tinha uma recompensa nessa batalha. Então ele acabou seguindo adiante, né? E nessa situação, ele já vê que não há tanta vantagem assim, porque se ele seguir, ele pode colocar todos em perigo, né? E cada vez mais esse limite do looping vai se aproximando, e ele não vai mais conseguir fazer o looping, e consequentemente vai acabar morrendo de vez, e é claro, né, todos os seus amigos também. Então o Shinpei é um cara que não fica dando um soco em ponta de faca, como por exemplo, quando o Hishigata tá ali, né, tentando matar os próprios filhos, ele vai ali pra cima da Tokiko, atira contra ela, mas na verdade era a Mio Sombra, né, que acabou ali também sendo uma grande surpresa, porque a gente não esperava aquilo.
aquilo, né? Foi um grande plot dentro desse episódio. Mas o Shinpei naquela situação, ele poderia ter agido como Soul, ter espancado ali o Hishigata, ter matado ele ou coisa do tipo. E não, ele agiu com frieza e com cautela. Ele sabe que não adianta nada ele ficar perdendo tempo ali espancando o cara. Não adianta ali ele tentar matar o cara. Ele precisa tentar resolver essa situação. Então, não é matando ou espancando ali o Hishigata para aliviar as dores e o estresse dele, né, descontar toda a raiva, que ele vai resolver essa situação. Não, é pensando, é usando a cabeça. Então ele fica frio naquela situação. Assim como quando o Hishigata acaba confessando que os pais do Shinpei acabaram sendo ali comida pra Raine, né? A Raine acabou se alimentando dos pais do Shinpei. Então mesmo diante dessa informação, o Shinpei se mantém frio, se mantém focado na sua missão. Porque ele sabe que não vai adiantar nada ele colocar toda a raiva dele pra fora ou descontar suas dores em alguém naquele momento. Ele precisa resolver essa situação. E aí que é interessante, porque o Shinpei não é hipócrita. Porque quando o Hishigata tem aquele momento com a mulher dele, que é um momento bem bonito, né, mesmo ele sendo um filho da mãe, porque o que ele fez não tem explicação, o cara simplesmente ia matar os filhos dele, também matou várias e várias pessoas, né, mesmo a mulher dele falando ali, não, porque você é necessário pra ele, uma ova, né, uma ova, o cara é um assassino, matou milhares de pessoas ali pra alimentar a Raine, então ele merece pagar sim, depois de tudo isso acabar. Né, porque por enquanto ali eles precisam do Hishigata vivo, porque ele tem muitas informações e a gente vai descobrindo isso, por exemplo, ele revelando a identidade do Shide. E a identidade do Shide é nada mais nada menos do que o fundador da clínica Hishigata, né? Ele que vem ali alimentando a Raine durante anos e anos, né? Por trás de todos os planos ali, e eu acredito que ele é o grande vilão. Eu acho que a Raine, mesmo com o seu jeito maluco às vezes de ser, ela não teve ali intenção de matar todas as pessoas, ela tinha também a sua ideia ali de voltar para o seu lugar, voltar para sua terra natal, que ainda a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa terra natal, né? Porque o Hishigata ali fala que ela queria voltar para sua terra natal, né? Nas profundezas ali do oceano, então não sei se no caso essas sombras surgiram ali do oceano ou se tem algum buraco negro ali naquele oceano que leva para algum tempo e espaço, porque ele fala, né, que nesse lugar o tempo não existe. Então ele tinha ali o plano de ajudar a Raine, porque a Raine ia transformá-los ali em sombras e eles poderiam ir com ela para esse lugar e viverem ali para sempre juntos. E tá na cara também que o Shide é aquele sacerdote, né? Já ficou claro isso, a gente já vê o jeitinho, a própria voz também bate. Então, pra mim já tá claro quem é de fato, né, o Shide no tempo presente. E o legal, como eu falei pra vocês, esse lance do Shinpei, a questão da hipocrisia, né, que ele não é hipócrita. Porque mesmo diante dessa situação, porque o Hishigata, ele fala ali pro Shinpei, né, que se ele destruir as sombras, ele vai estar matando ao Shio. E o Shinpei olha ali e fica realmente relutante naquela situação. O Shio fala que tá tudo bem, que ela aproveitou o que tinha que aproveitar. Só que naquele momento, ele hesita por alguns segundos. E aí ele volta atrás e fala, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso hesitar. Porque ele estaria sendo hipócrita, né? Porque ele tá ali combatendo o Hishigata e ele ia fazer a mesma coisa. Porque o Hishigata fez tudo isso pela mulher dele. E o Shinpei ia manter as sombras vivas só pra manter a Ushio viva. Então seria hipocrisia da parte dele, né? Agora falando a respeito da Mio, né? A gente tem ali a Mio Sombra que acaba nos revelando informações muito importantes. Essas informações são o funcionamento das sombras, tá? Como que funciona as sombras no caso? A gente vê ali que o Shide acabou sendo o primeiro filho da Raine, né? A Raine acabou dando a luz então ao Shide e o Shide acabou sendo o guardião dela, protegendo sempre ela. Ela foi dando luz a outras sombras. Porque basicamente, dar luz a uma sombra é você arrancar uma parte, né, do seu corpo ali para criar uma outra sombra. E existem limitações, tá? Porque é o seguinte, a Raine ela pode criar sombras infinitas, só que ela precisa ter energia para isso. Se ela não tiver energia, ela não vai conseguir, vai ficar cada vez mais difícil ela criar sombras. Então existem dois tipos de transformação. No primeiro caso, as sombras elas podem se transformar no que elas quiserem. Porém, o original precisa ser destruído. Se não for destruído, né, basicamente essa sombra ela vai se transformar ali
em lama, né? Então ela precisa destruir o original. É por isso que as sombras elas precisam matar o original, porque senão elas viram lama, elas se desfazem. E no segundo tipo de transformação, a gente tem ali dar à luz, ou seja, uma sombra ela pega uma parte ali do seu corpo e acaba criando uma segunda sombra, tá? Isso aí é a segunda transformação. E aí tem as limitações também, porque a gente viu ali que, por exemplo, a Mio-sombra, ela consegue criar uma outra sombra, tá? E essa outra sombra vai conseguir criar uma outra. Então a Mio-sombra ali, faz de conta que ela é uma mãe, porque ela dá à luz ali uma sombra, e essa sombra depois vai dar à luz a outra sombra. Essa outra sombra, no caso a terceira geração, como se fosse ali neto da Mio-sombra, ela não vai conseguir criar mais sombras. Então existe uma limitação. E é mais uma vez um ponto muito positivo em Summertime. Tem vários tipos de poderes, né, apelões, mas só que todos os poderes em Summertime sempre tem um porém, sempre existem ali algum tipo de limitação, e isso que torna o anime incrível. Mas no geral foi isso, galera, um episódio realmente de muitas informações, né, muitas revelações. O lance ali do Shide ser ali, né, o Hishigata Shidehiko foi realmente uma revelação muito interessante, no qual a gente já falou aqui, né, que ele provavelmente é aquele sacerdote lá que estava no funeral da Ushio. Aquele cara filho da mãe que ficava enchendo o saco ali da Hizuru. Então, pra mim tá mais do que claro isso. E é interessante saber que esse cara ainda tá vivo, né? O fundador ali da família Hishigata, que criou tudo isso. E, mano, é loucura, porque o cara tá nem aí pra família dele, né? Essa é a verdade. Porque, basicamente, a família dele continuou servindo ali a Heine e no final tava servindo a ele mesmo. Porque ele que tá coordenando toda essa situação, utilizando a família dele como escravos. Ou seja, o cara é um monstro, o cara é um filho da mãe, né? Então você imagina essa situação. Durante todos esses anos, vários familiares dele acabaram morrendo ali seguindo essa ideologia, matando várias e várias pessoas, alimentando ali a Heine, enquanto provavelmente ele prometia mundos e mundos para essas pessoas, e essas pessoas nunca viram a luz no final do túnel. Doideira isso. Então realmente foi um episódio muito interessante, né? Principalmente também os pais ali do Shinpei terem morrido, né? Terem sido comidas ali para a Heine. E é interessante essa história toda também dos pais do Shinpei, porque eles descobriram a verdade. E por descobrirem a verdade, quererem ali, no caso, expor para todos, acabaram morrendo, né? Então foi um episódio assim com muitas coisas ali tensas, macabras. Tivemos ali um toque de terror ali no início, todo aquele lance do Hishigata com seus filhos, cara, foi um negócio absurdo, né, imperdoável. E toda essa situação também envolvendo ali a mulher dele, né, ele não querendo sacrificá-la, e o Shinpei ali também se doendo por dentro, porque ele precisa ir até o final, e ir até o final significa a morte da Ushio. Então foi um episódio assim maravilhoso. Mas eu quero saber de você o que você achou desse episódio. Já vai deixando aqui nos comentários. E é claro, né, se inscreva no canal caso não for inscrito. Ative o sininho de notificação. Tamo junto, até a próxima. Fui. Tchauzinho.